está com um prédio novo, então, nada melhor que utilizarmos as novas instalações, né? Vamos colocar um ar-condicionado aí, já vai melhorar um pouquinho mais o ambiente. A ideia é a gente começar a estreitar ali o docente, o professor, o pessoal dos projetos, o pessoal ali propriamente dos alunos. A gente tem um trabalho aqui que foi feito com alunos que estão fazendo estágio hoje. O Rodrigo está fazendo estágio na unidade de fundição da JAC. O Victor está fazendo na área de qualidade da Embraer, lá em Botucatu. Ele é ex-integrante do Baja, o Rodrigo é ex-integrante da SmartNet. Então, mostrar o quanto é importante esse engajamento de vocês aí com os projetos de extensão. E nada melhor que vocês estarem trabalhando no projeto de extensão e, ao mesmo tempo, tentar encontrar algum desafio lá e tentar trazer para o TCC. Então, isso facilita. Você trabalha lá, já faz alguma coisa. Então, esse é o intuito da gente, cada vez mais, colocar a extensão junto e ligada à graduação. Agradeço novamente aos presentes, aos membros da banca aí que aceitaram aí o pedido de participação, o professor Adriano, a professora Mauri. Tá? A gente tem aí um tempo, como são dois, geralmente são de 20 a 30 minutos, eu pedi para eles tentar enxugar um pouco. Como vai ser a rotina aqui? Eles vão apresentar depois da primeira fase. Depois que eles apresentarem, eles vão passar para a fase de admissão com os membros da banca. Eu não sei se a gente talvez abre, se tiver algum questionamento aí do pessoal aí que está na plateia, a gente pode até abrir nesse terceiro momento. Aí depois a gente parte do momento em que a banca vai avaliar e dar nota. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado, pessoal. Agradeço a presença aí. Rodrigo, Victor, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Acho que o Júlio já apresentou a gente aqui, mas nós dois somos na engenharia de 2019. Tem alguns aqui que eu conheço, alguns ainda que eu pretendo conhecer, né? Principalmente aqui do bairro. O nosso trabalho foi focado em cima deles, talvez a gente tenha um contato mais próximo, né? Caso vocês aceitem essa proposição de melhoria de projeto. Tá? O nosso trabalho com a proposição de modelo de processo de desenvolvimento de produto e gestão de conhecimento para uma equipe básica. Nosso professor orientador é o Luiz. Então, para ver se ele tem de novo. Tá. Aí, então, esse aí. Tá de cima, tá de cima. De cima. Beleza. Bom, nosso trabalho vai ser dividido em 4 etapas, tá? Primeiro vai ser introdução, fundamentação teórica, metodologia e resultados de discussão. Eu trouxe uma frase aqui de um escritor americano, no qual ele fala que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Vocês já devem conhecer, né, algumas coisas sobre isso, principalmente agora nessa época de tecnologia. A gente sempre tem alguma frase motivacional no Instagram, em qualquer rede social. Mas o que ele quer dizer com isso é que não adianta você fazer uma sprint só, chegar no resultado final e largar tudo. Né? Assim, a gente tem que ir, aos poucos, evoluindo um pouco o nosso pensamento e sempre tentando galgar objetivos maiores e a poucos passos a gente consegue chegar neles. Bom, pessoal, vamos partir aqui para a primeira etapa do nosso trabalho, a introdução. Dar uma contextualização para vocês. Nosso trabalho é voltado para a gestão de projetos. Então, ele parte de 2 problemas, 2 desafios. O primeiro é mercado, entende-se por mercado de ações, mercado de trabalho, toda essa instituição, mercado, e a gente sabe que nós, futuros profissionais na engenharia, que está em constante evolução, sempre buscando novas tecnologias, está cada vez mais exigente e a competitividade entre elas sempre aumenta, por quê? Elas querem fazer produtos melhores e com um menor custo, com um menor recurso, que é o segundo tópico aqui. Esse recurso pode ser tanto matéria-prima, recursos humanos, N recursos que uma empresa pode administrar. E, se não administrados direito, podem levar ao quê? Instabilidade financeira, crises econômicas. Um exemplo que a gente teve recentemente, né, já faz 84 anos,
mas o Covid-19 causou uma instabilidade financeira global, uma crise econômica, toda a cadeia de suprimentos foi afetada e as empresas acabam sofrendo com isso, as que não tiveram o devido planejamento do seu projeto. Então, quando a gente fala de planejamento de projeto, muitas das empresas acabam negligenciando essa parte no seu projeto, de realmente planejar, fazer etapas ali que vão contribuir para a agregação de valor do seu produto. Muitas vezes acabam negligenciando essa parte do projeto, focam excessivamente na parte de protótipos antes da hora, de prototipagem, de modelagem 3D, muitas vezes antes da hora, o que acaba acarretando esses 4 principais tópicos em produto aqui, na segurança, na qualidade, nos prazos e no custo. Como eu disse no começo, as empresas querem produzir mais gastando menos, isso é óbvio. Porém, vocês vão ver durante o trabalho que às vezes o óbvio a gente não enxerga. E, por fim, o sucesso das empresas, nas nossas pesquisas para esse trabalho, mostram que as empresas que adquirem uma certa maturidade nessa parte de planejamento acabam identificando melhor as demandas dos clientes, agem mais rápido que as outras e conseguem chegar no seu objetivo final, que é produzir produtos de qualidade e com menor custo. Nisso, entram dois conceitos muito importantes, são as chaves do nosso trabalho. Um é o PDP, Processo de Desenvolvimento de Produto. Acredito que muitos de vocês estejam aí em etapas avançadas do curso, estão tendo a matéria de engenharia de produto, então é bem focado nisso. Ele estabelece uma coordenação para as atividades de planejamento e produção e promove aprendizagem organizacional e gestão de conhecimento, tanto para empresas quanto para a equipe, no caso de vocês. E o outro conceito que a gente vai tratar nesse trabalho é o Kaizen, que é uma cultura. Traduzindo, Kaizen é melhoria contínua. Muitas vezes é banalizado esse conceito hoje nas empresas, mas aqui a gente vai tratar de uma maneira que vocês consigam entender e absorver isso e aplicar nos projetos de extensão, porque as empresas, elas realmente aplicam aquilo, não fica só no papel. Então, a cultura Kaizen de padronização de processos ajuda a minimizar variabilidades e facilitar a identificação de problemas de forma iterativa e incessante, a melhoria contínua, não para nunca. Falando um pouco sobre o nosso objeto de estudo, a equipe Procobage daqui da nossa universidade. Vamos ser sinceros, pessoal. Aqui a gente está para somar. É lógico, a gente usou vocês como objeto de estudo, a gente vai apontar fraquezas de vocês que a gente enxergou, e de forma alguma isso para diminuir o trabalho de vocês. Não, a gente quer que vocês construam em cima disso. Inclusive, um dos tópicos do nosso trabalho oportunidade de melhoria que vocês enxergaram, os problemas que vocês enxergaram. Então, para quem não conhece, acredito que a maioria que conhece, o BAJA é um projeto de extensão aqui da nossa universidade. Segue as diretrizes da SAE, tanto internacional quanto a SAE Brasil. A internacional foi criada lá em 1905, e a SAE Brasil é um braço da internacional, foi criada ali em 1991. Então, o projeto BAJA, ele é da parte do segmento off-road, A gente tem o Fórmula, que é do segmento on-road, carros de corrida, e o Aero também, temos também o EcoDelta, vários outros projetos de extensão que estão ali dentro, inseridos nesse segmento. A equipe nossa foi fundada ali em 2013, então tem mais aí de 10 anos de história. Foi galgando posições, a gente sabe que está melhorando. Eu fui da equipe de vocês, entrei logo quando entrei na faculdade, em 2019, fiquei 3 anos, e eu senti que a gente evoluiu muito na questão de gestão e na questão de projetar mesmo, projeto de engenharia. Qual que é a premissa do nosso trabalho, Então, a gente sabe que cada equipe utiliza atualmente um sistema de gestão, de gestão de projeto, no caso, mas o nosso trabalho propõe um método único, para inserir e estruturar um processo de desenvolvimento de produtos, propondo otimização dos procedimentos para as equipes da universidade, no caso aqui é do BAJA, mas as outras podem também tomar de base. Os objetivos do nosso trabalho, então, o primeiro é realizar um diagnóstico abrangente do estado atual da equipe. Não sei se todos estavam aqui, quando a gente fez as pesquisas, a equipe tinha
29 participantes, não sei quanto tem agora, está mais ou menos nesse nível, né? E a gente, a partir das respostas de vocês, de pesquisas em cima de projetos de extensão, fez um diagnóstico abrangente. A gente vai realizar uma análise da estrutura organizacional de vocês, da gestão da qualidade que vocês usam e da gestão do conhecimento. A gente vai propor, aí entra na parte de resultados, né? Propor um modelo de PDP unificado que possa ser adotado de forma eficaz pela equipe e recomendar, além do PDP, ferramentas da qualidade, processo de melhoria contínua, gestão da qualidade e conhecimento. Partindo aqui para a nossa fundamentação teórica, afinal de contas, o que é o processo de desenvolvimento de produto, né? O que é o PDP? Como eu falei, muitos de vocês já devem ter visto essa imagem várias e várias vezes. Esse é um modelo que nós vamos utilizar no nosso trabalho, esse é o nosso modelo básico. Esse é um tipo de PDP, existem vários outros, a gente vai passar por eles. Afinal de contas, o que é o PDP? É justamente uma sequência logicamente estruturada de etapas com o intuito de conceber bens ou serviços de forma a agregar valor a eles para um certo segmento de consumidores, né? No caso de equipe de extensão, a gente sabe que a gente não tem um consumidor. Vamos tratar isso no trabalho também. E para que ele serve, né? Simplificação da formalização de processos, aprendizagem contínua e busca por novas soluções, adoção do conceito de maturidade nas equipes e empresas também, gerenciamento de ciclo de vida de produto. São 4 tópicos fundamentais que estão atrelados ao PDP. Dentro do PDP, existem alguns tipos de projetos, né? Falando aqui de baixo para cima, tem os projetos de pesquisa avançada, que são, o nome é autoexplicativo, mas são aqueles que exigem novos métodos de fabricação, novas tecnologias para serem executadas, as empresas investem muita grana neles. Projetos plataforma é o famoso carro do ano. Sempre a Volkswagen atualiza, por exemplo, o Polo, atualiza o T-Cross, atualiza algum tipo de carro. Isso vale também até para a indústria de videogames, por exemplo. Projetos follow source, que eles geralmente são feitos em parceria entre empresas. E os últimos 2 aqui, os projetos radicais e projetos incrementais, que é o que a gente acredita que cabe os projetos de extensão. Então, os projetos radicais são alterações significativas em projetos ou processos existentes. A gente sabe que, por regulamento, né, da SAE, tem que renovar o chassi a cada X anos. Com esse do Baja, a gente continua em 2 anos, né? Renovação do chassi. Então, a cada 2 anos, vocês têm que começar um projeto do zero. Basicamente, é um projeto radical. É lógico que vocês vão usar o anterior para fazer um novo, mas é um tipo de projeto radical. Ele pode exigir novas tecnologias, métodos de fabricação ou categorias ou linhas de produtos. E, ao longo desses anos, vocês vão incrementando, que é justamente outro tipo de projeto que vai sofrendo modificações leves ali no carro e se baseia no projeto existente, obviamente. Como eu falei, na literatura, para o nosso trabalho, existem vários tipos, vários modelos de PDP. O que a gente vai tratar nesse trabalho aqui é o modelo de PDP desses autores aqui, em especial do professor Henrique Rosenfeld, que ele que tratou, que fundamentou esse modelo. Como vocês podem ver, ou não, né? Tem 24 requisitos aqui, e esse modelo aqui proposto por esses autores é o que mais que atende esses requisitos, né? Então, por isso, da nossa escolha. Então, basicamente, as fases desse modelo de PDP do Rosenfeld são 9, que vão ali desde o planejamento estratégico de produtos, planejamento de projetos informacional, conceitual e detalhado, preparação da produção, lançamento, acompanhamento e descontinuamento do produto. São 9 fases e elas estão agrupadas em 3 macrofases: pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós. Esse modelo de PDP traz uma característica muito interessante, que são os stage gates. Eles são basicamente pontos de controle ao longo do PDP, que servem para avaliar o andamento do projeto, tomar decisões importantes. Ou seja, você avalia o que você fez, vê se fez certo, vê se precisa de melhoria, e aí você aprova aquela fase e segue para a próxima. Não acontece a próxima fase se ela não for aprovada pela gestão da equipe.
serve também para documentação, armazenamento e compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de dados. É uma das premissas do nosso trabalho também, propor um sistema de gestão do conhecimento para as equipes de extensão. A partir disso, você pode analisar esses dados e pegar as lições aprendidas e aplicar, né, ou no próximo protótipo, ou logo em seguida, o que concatena aí com o conceito de melhoria contínua. Aqui, só para resumir, né, os dois conceitos principais do nosso trabalho, Kaizen e PDP, que levam a quê? Ao planejamento adequado dos nossos projetos, em relação ao PDP, né? Padronização de processos em relação ao Kaizen, documentação de lições aprendidas, que cabe nos dois, e gestão do conhecimento, que também cabe nos dois. Então, é um ciclo virtuoso aí que a gente acaba criando para o projeto. Bom, voltando um pouco na história aí, bom, como todos os engenheiros, nem gostavam da matéria de história no colégio. Vocês não gostavam, não sei porquê, não sei se eram as guerras, mas enfim, casou de tudo começar na Segunda Guerra Mundial aí, entre essas duas rivalidades aí, o Eixo e a Aliança. Bom, não sei se vocês lembram muito bem quem eram os países envolvidos nessa época aí, né? Mas do lado da Aliança, a gente tinha Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Do lado do Eixo, a gente tinha a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. O nosso objeto ali de estudo vai se centralizar principalmente ali entre Estados Unidos e Japão. Não sei se nesse ano vocês têm acompanhado muita cinematografia aí, que lançaram o Oppenheimer, né? Trata exatamente dessa época aí, da criação das bombas nucleares. As bombas nucleares foram criadas, né, para mostrar o poderio americano, né, a soberania americana, e eles criaram essas duas bombas nucleares, a Fat Man e a Little Boy, e eles decidiram tacar essas bombas, né, para acabar com o conflito em Hiroshima e Nagasaki, o que transformou o país em nada, vamos dizer assim. Todas as instalações, tanto civil e pública, estabelecimentos comerciais, indústrias, literalmente sumiram, vamos dizer assim. E como isso acontecer, o que o Japão podia fazer? Né? O que ele tinha que fazer para voltar a ser destaque, né, no mundo? Voltar a ter uma força, né, porque literalmente ele foi dizimado. E partindo disso daí, a Toyota, que já é uma empresa de origem japonesa, decidiu propor um desafio para o seu grupo de engenheiros na época, mais precisamente a Shiego Shingo e a Taishi Ohno, que eles são os pais do sistema Toyota de produção, do Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing, ele trata em si da manufatura enxuta, redução de desperdício, ele trata também do just-in-time. A gente tinha no Fordismo aquela produção empurrada, ou seja, eram feitas grandes quantidades de produto, estocados para o consumo, ou seja, se comprasse, comprou, se não comprasse, era literalmente dinheiro parado no pátio, vamos dizer assim. O que eles decidiram fazer? A produção puxada, onde o mercado vai ditar qual vai ser o nível de produção da indústria. E sintetizando tudo isso daí, mais algumas coisas do sistema Toyota de produção, o Masaki Mai fez uma obra chamada Kaizen, que ele intitulou de melhoria contínua, né, em japonês, onde ele englobou todos esses conceitos, né, utilizados na Toyota e mais alguns de autoria própria, para trazer essa ferramenta para o mercado. Masaki Mai também, no livro dele, ele coloca essa frase que eu achei muito importante, que é o básico cria mudanças extraordinárias. Ou seja, igual ele falou que a gente pode ter um investimento gigantesco em protótipos, mas na verdade o que a gente tinha que ter pensado era lá no começo. Uma pequena mudança ia fazer um grande diferencial nos gastos. E para isso daí eu trouxe algumas ferramentas que ele fala no livro. Aqui eu trouxe os 3 M's, que é muda, muri e mura, onde ele fala sobre desperdício, sobrecarga e irregularidade. O desperdício ele está querendo dizer exatamente desse negócio do Fordismo, né, de superprodução. A sobrecarga seria assim, a gente acompanhar bem o mercado, não descarregar toda a produção de uma vez dentro da fábrica, que vai gerar desorganização e diversos problemas. E aqui a gente está falando da irregularidade, que seria manter esse balanço de produção sempre estável para evitar essa sobrecarga. Ele também trouxe o conceito de CI, que é o conceito de organização, o Seiton, que é o conceito de limpeza, o Seisu, que é o conceito de... Primeiro, ordenação. Ordenação, isso, segunda limpeza, terceira limpeza, o quarto é o conceito de análise, né, de dados, se realmente tem um banco, e o Seijitsu seria o conceito de entender qual é o funcionamento. Isso daí tudo ele intitulou de metodologia 5S, que eu acho que vocês conhecem, já devem talvez aplicar no próprio projeto de vocês.
O Kaizen também ele traz a parte do 5-Gen, que ele fala sobre o Gemba, que é o lugar real onde tudo acontece, o Gensoku, que é os padrões operacionais que a gente tem no nosso processo, o Genbutsu, que seriam as ferramentas envolvidas que devem estar dispostas ali nas áreas de operação, o Genjitsu, que é a coleta de dados, e o Genri, que é o conhecimento técnico do processo. Ou seja, para a gente avaliar um processo, ver se ele está dentro dos padrões, se ele está na melhor condição dele, a gente tem que ir onde ele está sendo feito e observar se ele realmente está do que a gente espera. Né? A gente tem que ir lá observar as falhas do processo, porque só tendo uma coleta de dados ali, vamos dizer, virtual, a gente não consegue saber se é falha do operador, se é falha do equipamento ou qualquer outra falha. Aí a gente vai ter que ir lá validar ver se os padrões de processo são seguidos, se eles existem, verificar se as ferramentas que tem no local realmente são as que a gente usa. A partir disso aí, a gente faz uma coleta de dados e depois transforma esses dados em ação. E no livro dele, ele também traz o conceito de QCD, que seria custo, qualidade e entrega. E aquele com maior qualidade deve ser sempre a qualidade. Ou seja, acho que ninguém gosta de receber um produto que custou caro e ele ser ruim, e também não gosta de receber um produto que custou caro, quer dizer, que a entrega foi longa e ele é ruim. A gente prefere, mesmo que ele demore mais, que ele custe mais, que ele seja um produto bom. Todo mundo tem essa lógica aí. É um produto bom, independente de quanto custa, de qual é o prazo de entrega. Partindo disso daí, o que é qualidade? O que é qualidade para você? Qual é o seu conceito de qualidade? O meu é diferente do dele para N coisas. Mas, se a gente for pensar na qualidade no âmbito empresarial, a gente tem as normas ISO, que elas regem a qualidade das empresas. Né? Elas certificam as empresas se elas estão seguindo padrões ou não. A gente tem a querida e famosa ISO 9001, no qual a gente trata sobre o sistema de gestão da qualidade, a gente trata sobre a padronização de processos, sobre o foco no cliente, né? Que a gente tem sempre o olhar do cliente para atender as suas necessidades, e na melhoria contínua. A gente tem também, mais voltada para a área ambiental, a ISO 14001, ela fala sobre o sistema de gestão ambiental, conformidade legal com as normas da CONAMA, entre outras normas que tem, sobre o foco no cliente, que hoje a gente tem que muitas empresas só compram de empresas certificadas, né? Porque isso daí vai garantir para a gente uma qualidade no produto. Voltado aqui para a área ambiental, seria as empresas que têm um controle de fumos adequado, controle de resíduos, controle de particulado. E muitas indústrias, até o público em geral, só consomem de empresas que têm essa certificação. A participação dos stakeholders, que seriam as partes interessadas no nosso projeto, né, que seriam tanto parte operacional, parte industrial e também os clientes e investidores. E a melhoria contínua. Então, o que a gente vê, né, de igual entre essas duas ISOs? A parte de melhoria contínua. E a melhoria contínua traz o que para a gente? A padronização de processos. O que o Taishi Ono, né, que é o idealizador dessa parte de sistema Toyota de produção, diz que onde não há padrão, não pode haver melhoria. Ou seja, se a gente não tem um padrão, como é que a gente vai saber se isso daí pode ser melhorado ou não, já que a gente não tem uma repetibilidade? Partindo disso daí, eu vou trazer umas ferramentas da qualidade. Eu vou trazer o PDCA, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito e os 5 porquês. Acho que todo mundo aí, principalmente que está talvez na aula do Júlio, já ouviu dessas ferramentas. Bom, sintetizando um pouco aqui, o PDCA é o Plano do Check Act. Na fase do plano, a gente vai fazer a análise do nosso problema, como eu falei, a gente vai ter que ir lá no Gemba, fazer a visualização da problemática que está acontecendo e extrair dados de lá. Partindo disso daí, a gente vai para a elaboração dos planos de ação. Né? A gente vai verificar o que está correto e o que não está correto e em equipe elaborar o plano de ação para fazer a parte do treinamento e a execução do plano. Depois de feita essa execução e treinamento das equipes, a gente faz o check, que seria a verificação e a comprovação dos resultados, onde a gente vai avaliar se isso daí realmente foi bem aplicado e efetivo no nosso processo. Na fase do ACT, a gente vai fazer a padronização desses processos, tornar ele um padrão operacional, e aí depois começar um ciclo incessante, ele vai retornar a parte do plano de novo, né? Sempre voltado para a melhoria. O diagrama de Pareto, acho que vocês também devem conhecer, que é a famosa regra do 80-20. Né? Aqui eu distribuí para vocês, né, alguns grupos, né, operacionais, não diretamente envolvidos em fórmula, que seriam estabilidade, transmissão, solda, motorização, montagem, freio, usinagem, carroceria e telemetria. No
caso aqui, essa numeração em vermelho seria o número de ocorrência de falhas, né, que aconteceu. E, em si, esse gráfico aqui de linha dourada, ela seria a nossa solução dos nossos problemas. O que o Pareto diz? Ele fala que 80% dos nossos problemas vem de 20% das nossas causas. Ou seja, se a gente pegar e fazer essa análise, o nosso real problema está concentrado nesses 4 setores aqui. A gente solucionando essas ocorrências de problemas nesses 4 setores, a gente pode alcançar até 80% de melhoria da nossa qualidade. Ou seja, o nosso foco da nossa prioridade. Aqui o diagrama de Chikawa, o famoso diagrama de espinha de peixe, onde a gente trata os 6 M's, né, dos nossos problemas. A gente fala sobre problemas de material, problemas de mão de obra, problemas de método, problemas de medida, problemas de meio ambiente e problemas de máquina. Isso daqui não deve ser elaborado individualmente, porque senão vira só um machismo seu. Isso daqui deve ser feito em equipe, a princípio multidisciplinar, porque a gente tem uma visão diversificada das coisas, mas caso não seja, que seja pelo menos um grupo de 3 a 4 pessoas do mesmo setor. E aqui a gente vai elencar possíveis causas do nosso efeito, né? As causas desses 6 M's. E aí a gente vai chegar no efeito da nossa causa. Partindo das nossas causas, o que a gente consegue fazer? A gente consegue, de novo, na equipe, elencar quais são as principais causas e fazer 5 porquês disso daí. Seria no máximo 5 porquês, ou seja, onde a gente vai chegar na nossa causa raiz. E no mínimo vai depender de qual é o nosso problema. Se o nosso problema for mais simples, talvez ele pare no terceiro, no segundo porquê, mas o objetivo disso é chegar na causa raiz. E aí, chegando na causa raiz, a gente vai voltar lá para o PDCA, e aí isso daí, englobado em tudo, traz a nossa metodologia MASP, que é Método de Análise e Solução de Problemas, onde a gente vai elencar toda essa problemática, fazer o Plan, Do, Check, Act, para verificar se o nosso processo pode ser melhorado. Aí, no caso, como as empresas usam isso daí para fazer essa certificação, o que teria de usar essa ferramenta simples para melhorar a nossa qualidade dos projetos? Eu acho que assim, convém gastar um tempo nessa análise problemática para a gente conseguir evoluir um pouco na nossa qualidade, ter entregas melhores e ter uma assertividade melhor do nosso produto. Partindo aqui para a nossa metodologia do nosso projeto, né? Como que a gente obteve os dados, quem continua na equipe sabe. Basicamente, nós direcionamos algumas pesquisas e fizemos algumas entrevistas com o pessoal da equipe. A gente fez pesquisas empíricas de caráter exploratório, com principalmente os líderes e os gestores da equipe. Enviamos questionários personalizados para a gestão e questionário personalizado para os outros membros da equipe, para a gente ter essa comparação de dados. E com isso a gente obteve dados quantitativos e qualitativos, né? Pedimos a opinião de vocês, aqui falando mais do projeto de extensão Bage, né? A opinião de vocês de oportunidades de melhoria, de desafios que a equipe está enfrentando no momento. Entrando na parte de diagnóstico da situação atual da equipe, a gente pode ver que a classificação do nível de conhecimento dos membros sobre o Scrum, que é a atual ferramenta de gestão de projetos que a equipe utiliza, é isso mesmo, né? Continua utilizando o Scrum, está ali mais para a parte de básico e intermediário. Enquanto sobre o PDP, que é o que a gente está querendo propor, também está no básico intermediário, que a gente pode balizar, pode haver essa substituição, já que não está tão intrínseco à equipe o método Scrum. Então, a gente começa por aí. Aqui é a estrutura organizacional da equipe hoje, né? Então a gente tem um professor orientador, acaba orientando a equipe toda, mas tem o sistema de gestão deles, que é capitão e vice, a capitania da equipe, que junto aos gestores de manufatura, projetos, pessoas e financeiro, fazem a gestão de 7 subsistemas: suspensão e direção, design e ergonomia, powertrain, freio, estruturas, elétrica e vendas e marketing. Como eu falei, a equipe hoje atualiza o Scrum, uma metodologia ágil de gestão de projetos, que basicamente é dividir cronologicamente em sprints, ou seja, em semanas, em meses ali, para ter os entregáveis para a competição. O problema é a utilização do Scrum na equipe, pelo menos quando eu estava, ela é básica, né? E acredito que vocês deram esse feedback para a gente também. Ela simplesmente serve para ter essa cronologia de atividades
que são planejadas, vamos falar assim, de forma rápida, para as entregas da competição, né? Além disso, a gente observou um problema que não é só do Baja, mas é intrínseco aos projetos de extensão, que é a alta rotatividade de membros na equipe. Isso acontece em empresas também, só que as empresas elas investem no caso de resguardar o trabalho que aquela pessoa fez lá dentro. O Baja também faz isso, mas de forma precária. Acredito que os outros projetos de extensão também façam, mas a gente sabe que com a correria da faculdade, as coisas assim, a gente acaba focando não muito só no projeto e acaba não documentando de forma correta o que a gente fez lá dentro. Então, acaba tudo que foi feito em projetos anteriores acaba se perdendo. E um outro problema, desafio que a gente encontrou na equipe, é o Baja e os outros projetos de extensão, eles obviamente se diferem de uma empresa convencional. A gente não produz, por regulamento, a gente faz lá como se fosse produzir 2.000 veículos, 4.000 veículos, né, por ano, mas a gente só faz 1, 2, né? Então a gente não é uma empresa de fato. O objetivo do nosso produto é a competição. Mas como o Rodrigo falou, o que impede da gente utilizar a metodologia que as empresas usam e que a gente está propondo aqui nos projetos, só que para um só. A gente costumava também, vamos falar assim, definir metas quando o projeto está quase pronto. Isso é para ser feito no começo, isso é um claro erro de planejamento dentro das equipes. Então, a gente está tentando mostrar para vocês para mudar essa metodologia, esse modo como as equipes agem, para poder também pontuar na competição. Historicamente, o Baja, por exemplo, tem uma melhor pontuação de gestão nas apresentações para os juízes da competição, o que difere, é um pouco conflitante com a falta de pontuação em outros subsistemas. Se a gestão da nossa equipe está super bem e os subsistemas estão com pontuação baixa, então a gestão não foi eficiente. É nesse o ponto que a gente quer chegar. Então, o produto dos projetos de extensão não precisam ganhar o mercado, eles precisam ir bem na competição. Mas para as equipes não se basearem somente nela. Por exemplo, pode criar algum indicador que mostra o índice de retrabalho dentro da equipe. A gente vai mostrar isso futuramente aqui para vocês. Então, ter esse devido planejamento antes de ir para a competição. Bom, o Rodrigo falou da ferramenta Pareto, né? O diagrama de Pareto. Então, a gente realizou aqui, com base nas respostas dos integrantes da equipe, dos principais problemas enfrentados na equipe. A gente chegou em 5 principais problemas. O primeiro, a ausência da gestão de conhecimento, não cumprimento de cronograma, pouca motivação dos participantes, retrabalho no projeto e execução, desalinhamento entre os cronogramas entre subsistemas. Pouca motivação dos participantes está mais ligado à gestão de pessoas. Fica aí também a nossa sugestão de trabalhos futuros. Quem quiser focar nessa parte, nós focamos mais na gestão de projetos. E, no caso, trata dos outros problemas que foram apontados, que são justamente a parte de cronograma, de trabalho, ausência de gestão de conhecimento e gestão de projeto. Partindo, então, para os nossos casos e discussões, a gente criou um PDP para a equipe, um processo de desenvolvimento de produto voltado para equipes de extensão. Nesse caso aqui foi mais focado no Baja, mas nada que impeça de outras equipes adaptarem, com as fases baseadas no modelo do Rosenfeld. Então, a gente pode ter aí a teoria na universidade, pode aplicar. Passando aqui pelas fases, né, pelas macrofases, na verdade, vamos para o pré-desenvolvimento. Então, a gente tem um planejamento estratégico de produto, projeto. O primeiro serve ali para consolidar informações sobre mercado. Então, a gente faz ali uma pesquisa de mercado, pode ser interna da equipe, pode ser com estudantes da UTF, ou até abranger mais pessoas. Definir o escopo do produto, ou seja, definir o tema do produto, coisa que a gente já sabe que vocês fazem. Então, robustez, segurança, é o título do nosso produto, né, do nosso projeto. Aquele chassi, aquele novo protótipo vai ser desse jeito, depois vai ser implementado. E na parte de planejamento estratégico de projeto, definir o escopo de projeto, né, no caso,
e adequar o projeto às normas, então tudo que a gente planejou tem que estar dentro de regulamentos, não adianta fugir, senão não participa, a gente é desclassificado. Definir atividades, sequência e cronograma, então é para ser feito aqui. Então, pode ser que caiba um Scrum aqui dentro do PDP, mas a gente vê que não é necessário. O próprio PDP ele já faz essa questão de cronologia e atividades que devem ser realizadas. Analisar a viabilidade econômica do projeto e capacitar a equipe. A gente colocou essa parte de capacitar a equipe justamente porque tem uma alta rotatividade de membros, todo período, todo ano, entram novos membros, saem outros, e a gente acaba perdendo esse conhecimento. Então é importante que vocês capacitem a equipe no início, né? Principalmente nessa parte de software, vai ter uma outra etapa de capacitação de equipe também, mas essa daqui é mais voltada justamente para todos conhecerem como vai funcionar o projeto daqui para frente, e a parte de software, de engenharia, de simulação, de design, para ser feito aqui. Na sequência aqui, entrando na macrofase de desenvolvimento, a gente tem o projeto informacional, conceitual e detalhado. O primeiro ali, então, a gente junta ele com a parte de pesquisa de mercado da fase anterior, definir os requisitos do produto, ou seja, transformar requisitos qualitativos em quantitativos, né? Esse cockpit do piloto tem que estar cabendo de X pessoas, isso é por regulamento. Mas, por exemplo, nosso tanque de gasolina tem que ser grande, tem que ser eficiente. O que é grande, o que é eficiente? Quantos litros isso precisa? Então, colocar isso no papel. E definir as especificações e metas do nosso projeto. Projeto conceitual, definir a arquitetura, ergonomia e estética do produto e desenvolver as funções para executá-las. Definir fornecedores e parcerias. Isso a equipe também já faz, a gente colocou aqui para vocês terem um norte, saber quando fazer. Planejar o plano macro de manufatura. Em projeto detalhado, criar e detalhar os sistemas, subsistemas e componentes. Após eles projetados, decidir por fazer ou comprar. Desenvolver alternativas de soluções, caso for necessário, e desenvolver recursos de fabricação. Entrando aqui na fase de preparação para a produção, então aqui serve para desenvolver ou comprar recursos de fabricação, receber e instalar esses recursos, desenvolver o processo de produção e manutenção e, por fim, ali capacitar a equipe. Como eu falei, a capacitação da equipe no início é para mais parte de office, vamos falar assim. Essa daqui não, essa é na prática. Leva o pessoal que é novo para conhecer todos os processos, independente de que subsistema ele esteja. Ele tem que saber como funciona o projeto. Lançamento do produto. Monitorar o fim da produção, planejar o lançamento e promover o marketing, apresentar o produto à equipe e expor o produto para obtenção de feedback externo. Pode ser aqui mesmo na universidade, enfim, como a equipe achar melhor. Na fase de pós-desenvolvimento, o pós-desenvolvimento do Baja e dos projetos de extensão é um pouco diferente, como eu falei, de empresas convencionais. A gente colocou aqui na fase de acompanhar o produto, então realizar uma auditoria pós-projeto. Terminou, fez a manufatura do protótipo, faz uma auditoria. O que é isso? Ver se executamos tudo certo, ver se está tudo documentado. Avaliar os feedbacks interno e externo, isso é importante também, ver se a equipe, de fato, viu que o protótipo atendeu as expectativas, né? E feedback externo também. Monitorar o desempenho do produto, ou seja, levá-lo às competições, ver pontuação, como eu disse, não se ater somente a isso, mas essa parte é para isso. E executar o plano de manutenção durante os 2 anos vigentes do chassi, ali, vamos falar assim. A parte de descontinuar o produto. Então, planejar essa descontinuidade, ver quando que o chassi vai vencer, descontinuar a produção dele, ou seja, parar de incrementar coisa nele, que vai vir um novo, já foca no novo, se planeja, finalizar o suporte a esse produto e realizar uma avaliação geral. Pode ser uma outra auditoria interna da empresa, que seja, avaliem o que vocês fizeram, ver se deu certo e se não deu, também é um resultado. Como o nosso trabalho é baseado no modelo do PDP do Rosenfeld lá, ele tem alguns gates ali, ao total de 5 gates. Então, justamente para avaliar, registrar as lições aprendidas, avaliar e aprovar aquela fase. Eles estão distribuídos ali, principalmente na parte de desenvolvimento, que a gente sabe que é onde pode ocorrer mais erros, a gente sabe que pode ter erro de projeto,
Então, é tentar prever ao máximo os erros que a gente vai ter no pré-desenvolvimento. E depois são 4 gates para a gente poder avaliar e, caso erre, começa de novo, não tem problema. Quer dizer, não tem problema. A gente sabe que tem, o tempo é curto e a competição sempre chega. Mas é uma forma de nortear a equipe. Agora, tratando sobre o que mais foi apontado pela equipe na nossa pesquisa, foram 29 votos de 29 pessoas sobre a parte de gestão da qualidade de conhecimento. O que em si seria a parte de gestão da qualidade de conhecimento? Seria uma área central, onde a gente vai ter os dados, né, que vocês quiseram implementar, submeter os futuros integrantes da equipe. Né? Porque de nada adianta a gente ter o dado e estar perdido. Acho que todo mundo já enfrentou o problema de si próprio no computador, vou procurar algum negócio que está dentro de uma pasta, dentro de outra pasta, e aí já se perdeu. Até se achasse, já desistiu. Então, o ideal é que isso daí ficasse de fácil acesso, para todo mundo poder consultar, num lugar que a gente consegue acessar o próprio celular, por exemplo. E fazendo isso daí, a gente vai ter a gestão do conhecimento do nosso projeto. Seria alguma problemática ou um conhecimento geral. O que isso daí vai trazer para a equipe? Um know-how. Ou seja, a gente vai poder basear as nossas ações futuras nos problemas que aconteceram no passado, para tentar evitar de acontecer de novo, seria problema de processo e de planejamento. Para usar isso daí, o que a gente sugeriu? A gente sugeriu a utilização do Google Forms, já que a própria faculdade fornece para a gente as plataformas do Google, você sabe que por enquanto fornece. A gente sugere também a utilização do Google Sheets para fazer o banco de dados, né, desse sistema, e o Google Drive para armazenar os nossos dados de anexo, assim, de imagens, de planilhas, de desenhos. E tudo isso daí é o que a gente elaborou e queria sugerir para vocês. A gente fez um formulário intitulado de gestão de conhecimento, onde a gente tem um funil de interações, né, que a gente vai levando conforme vocês forem respondendo. Caso for realmente um conhecimento que você queira colocar, vamos dizer, só alguém da equipe, no exemplo do Victor, ele fazia parte de laminação, né, da carenagem. Se alguém tivesse colocado como era feita essa laminação, ele não precisaria, na época da competição, correr atrás de um monte de pessoa para fazer a laminação da carenagem. E isso daí seria a parte de gestão do conhecimento. Você vai colocar lá arquivos, fotos, vídeos, links, que você julgar interessante para o próximo integrante conseguir enxergar. Ele também tem a parte do tipo de problemática, no caso você vai selecionar lá, colocar qual setor da equipe está com problema, né? Então, assim, se é a parte de freio, a parte de suspensão, vai tirar a fotografia, vai fazer, colocar, documentar qual é o problema, e aí você vai ter a opção de responder agora, de fazer a análise do problema agora, ou postergar essa análise, vamos dizer que você está em competição, ou você está, sei lá, ocupado, não consegue fazer agora, você pode fazer isso posteriormente. Aí na fase de análise, você pode utilizar aquelas ferramentas da qualidade que eu passei aqui, para tentar chegar na causa raiz e propor uma solução. Isso daí tem que ser feito em equipe, tá? E aí, propor uma solução, você vai ter tudo isso daí documentado dentro da plataforma do Google Sheets. Ele vai ficar lá, aqui eu só coloquei uma parte da planilha, mas ela tem a mesma sequência do nosso funil do Google Forms, vai ficar lá descrito, né, com aquela ferramenta que vocês conhecem de fazer o filtro, né? Você vai poder filtrar lá por ano, protótipo, quem escreveu, subsistema, qualquer coisa, ou até mesmo pelo documento, o arquivo, né, vamos dizer assim. A partir disso daí, a gente também elaborou uma parte do diagrama de Pareto, como eu falei para vocês. A gente vai subir toda essa problemática lá, depois a gente vai conseguir enxergar por ano, ali, por protótipo, qual foi a maior concentração de problemas do nosso projeto. Tendo a base disso daí, a gente vai conseguir, ou para o próximo, tomar uma atenção, esses 20%, né, como eu falei lá no diagrama de Pareto, e tentar elevar essa qualidade para o próximo projeto ou para o próximo setor, para o próximo semestre, não sei. E dentro da plataforma do Google Drive, ali a gente vai colocar em si os anexos das respostas, né, que a gente vai ter. Ali vai estar anexada a descrição da problemática, a análise da problemática ou o conhecimento, caso seja só o conhecimento, e também a análise, né, do problema. E dentro de tudo isso daí, a gente deixou, né, tudo dentro da internet, num link, se vocês quiserem depois da apresentação vir conversar com a gente passa, explica, pode fazer uma simulação de como vai ser, para tentar auxiliar vocês a progredir, né, com uma parte de qualidade, gestão de processos e produtos dentro do projeto. E estou aberto a dúvidas.